Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado do 8º ano. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você não é inscrito ainda, seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma aula que é postada aqui no nosso canal, ok? Peço também que você compartilhe essa aula para que outras pessoas também conheçam o nosso trabalho. Então vamos lá? Questão de número 1, que diz o seguinte: em um campeonato disputado por 4 equipes, cada grupo joga 2 partidas com cada um dos times adversários. Um jogo no próprio campo e outro no campo da equipe adversária. Para cada partida ganha, adicionam-se 2 pontos. E para cada partida perdida, perde-se menos 1, né? Menos 1 ponto. Em caso de empate, a pontuação não se altera. Veja a tabela a seguir com o resultado dos jogos disputados. Então vamos lá. Na primeira rodada aqui, ó, o A disputou com o B. Ok? Foi na casa do A. Só que perceba que houve empate. Então, se houve empate, ninguém pontuou. Agora, C e D, C perdeu. Então, menos 1 para C e 2 pontos para D. Ok? Mais 2 pontos para D. Agora aqui, ó, o A ganhou. Então, mais 2 pontos para A e menos 1 ponto para D. Na segunda rodada, C perdeu para A. Então, menos 1 ponto para C, 2 pontos para A. D perdeu também, menos 1. B ganhou, 2 pontos positivos para B. Agora aqui, na terceira rodada, A com 2 pontos. B perdeu, não é isso? Ficou com 0. B ganhou de C aqui na terceira rodada. Então, B, 2 pontos. C, menos 1. Vamos lá, para a quarta rodada. Houve um empate. Então, ninguém pontuou. D perdeu para C. Então, menos 1 aqui em D e mais 2 em C. Na quinta rodada, A ganhou de C. Então, mais 2 pontos para A e menos 1 ponto para C. B perdeu para D, ó. Então, menos 1 ponto para D, B, 2 pontos para D. Na sexta rodada, D empatou com A. Então, ninguém pontuou. C ganhou de B. Então, C ficou com 2 pontos e B nessa rodada ficou com menos 1 ponto. Então, nesse caso agora, vamos olhar a pontuação de cada um deles, beleza? Olha só como é que é tranquilo. Primeiramente, a pontuação de A. Na primeira rodada, A não pontuou. Na segunda rodada, 2 pontos para A, 2 pontos positivos para A. Na terceira rodada, mais 2 pontos positivos para A. Na quarta rodada, A não pontuou. Na quinta rodada, mais 2 pontos para A. E na sexta rodada, A não pontuou, ok? Então, 2 mais 2 mais 2. Perceba que A ficou com 6 pontos no total. Vamos analisar agora o B. O time B não pontuou na primeira rodada, pontuou 2 pontos na segunda rodada. Na terceira rodada também mais 2 pontos. Na quarta rodada, B não pontuou. Na quinta rodada, B perdeu 1 ponto, então menos 1. E na sexta rodada, B perdeu 1 ponto de novo, menos 1. 2 mais 2, 4. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. 2 positivo, não é isso? Mais 2. O time B ficou com mais 2 pontos. Vamos ver agora o time C. O time C, na primeira rodada, perdeu, então menos 1. Na segunda rodada, perdeu de novo, menos 1. Na terceira rodada, o time C perdeu de novo, menos 1. E na quarta rodada, o time C ganhou, mais 2. Na quinta rodada, o time C perdeu novamente, menos 1. E na sexta rodada, o time C ganhou, mais 2. Vamos ver quantos pontos no final? Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3.
Menos 3 mais 2, menos 3 mais 2, menos 1. Menos 1 menos 1, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Agora o time D. O time D, na primeira rodada, ganhou 2 pontos. Na segunda rodada, perdeu menos 1 ponto. Na terceira rodada, o time D perdeu novamente, menos 1. Na quarta rodada, o time D perdeu novamente, menos 1. Na quinta rodada, o time D ganhou, mais 2. Na sexta rodada, o time D empatou, então não pontuou. Vamos ver no final com quantos pontos ele ficou. 2 menos 1 vai dar 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 mais 2 vai dar 1. Ok? Então, essas são as pontuações aí. Na letra A, qual a pontuação de cada equipe? Então, vamos lá. O time A ficou com 6 pontos. O time B ficou com 2 pontos. O time C ficou com 0 pontos. O time D ficou com 1 ponto. Letra B. Escreva as equipes em ordem da primeira para a última colocada. Perceba que a campeã foi A. A vem primeiro, depois B, depois D e depois C. Opa! Depois C. Prontinho. Então, vamos continuar. Questão de número 2. Veja o diálogo entre Felipe e Rosa na imagem a seguir e responda por eles. Vamos lá. Felipe diz o seguinte. Rosa, quais os dois números inteiros negativos cuja soma é menos 7 e o produto é mais 10? Ora, dois números para soma. Perceba que os números têm que ser inteiros negativos, não é isso? E a soma tem que dar menos 7 e o produto mais 10. Esses dois números só podem ser o número menos 5, juntamente com o número o quê? Menos 2, não é isso? Ó, menos 5 menos 2, menos 7. Agora, menos vezes menos é mais. 5 vezes 2, 10. É o que ele está querendo. Menos 7 para a soma e mais 10 para o produto. Ok? Então, vamos lá. Vou pensar, o que Rosa disse. Enquanto isso, me responda. Quais os dois números inteiros, um positivo e outro negativo, cuja soma é 1 e o produto é menos 12? Vamos pensar um pouco? E aí nós podemos, então, encontrar os seguintes números. Ó, 4 e menos 3. 4 menos 3 vai dar 1 positivo, tá bom? Agora, 4 vezes menos 3, mais vezes menos, é menos. 4 vezes 3 é 12. Então, esses são os números que eles estão procurando. Tranquilo? Continuamos. Vamos continuar. Variação de temperatura é a diferença entre a maior e a menor temperatura registradas. Em áreas desérticas, há grande variação de temperatura. Durante o dia faz muito calor e à noite faz muito frio. Essa grande variação ocorre porque nessas regiões há pouca umidade. Supondo que a temperatura mínima registrada em um dia em uma área desértica seja de menos 1,8 graus Celsius e que a variação de temperatura nesse dia tenha sido de 39,5 graus Celsius, qual foi a temperatura máxima registrada nesse dia? Primeiro ponto importante que nós temos que saber é como que a gente vai calcular essa variação de temperatura. A variação de temperatura é sempre uma temperatura inicial menos uma temperatura final, ou a temperatura final menos a temperatura inicial, ok? Então, nós precisamos entender isso aí para a gente chegar ao resultado que ele está querendo. Então, vamos lá. Variação de temperatura vai ser igual a temperatura final menos a temperatura inicial. A variação de temperatura, ele já falou, que é 39,5 graus Celsius, não é isso? É igual. A temperatura final, ele não falou. Quando nós não sabemos alguma coisa na matemática, nós escrevemos x, menos a temperatura inicial.
Ele disse que é de menos 1,8 graus Celsius. Prontinho. Então, vamos lá. Continuando aqui. O que a gente precisa fazer agora? Nós vamos precisar fazer a multiplicação entre esses valores. Ó, esse sinal com esse sinal. Mas antes, vamos reescrever. 39,5 graus Celsius é igual a x. Menos vezes menos é o quê? Mais. Mais quem? 1,8 graus Celsius. Esse número aqui, ó, que está próximo a x, ele está positivo. Vai passar para o outro lado negativo, não é isso? Então, 39,5 graus Celsius menos 1,8 graus Celsius é igual a x. Ora, eu posso, então, afirmar que o nosso x final vai ser igual. Quanto que é 39,5 menos 1,8? Vai dar 37,7 graus Celsius. Então, esta é a variação que ele está pedindo, ok? A variação não, a temperatura maior que ele está querendo saber. A temperatura maior é de 37,7 graus Celsius, porque a variação de temperatura, conforme ele disse, foi de 39,5 graus Celsius, ok? Então, vamos lá, continuando. Letra B. Paulo gastou 35%, 0,35% do seu salário com lazer e 13 sobre 25 para pagar contas do mês. Ela gastou mais com lazer ou com as contas? Então, olha só. 0,35%, a questão já falou, que é igual a 0,35. Ele quer saber qual é o maior, não é isso? Agora, 13 sobre 25. Olha só que interessante a gente vai fazer, ó. Para você não ficar perdendo tempo, fazendo aquele tanto de continhas, tá? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos buscar uma fração equivalente aqui, cujo denominador seja 100. Nesse caso, eu tenho uma fração cujo denominador é 25. Para esse 25 chegar a 100, o que a gente pode fazer? Pegar 25 e multiplicar por 4, não é isso? Se eu multiplico embaixo por 4, vou multiplicar em cima por 4 também, ok? Então, vai ficar da seguinte forma, ó. Eu vou pegar aqui, ó, 25 vezes 4. Em cima também, 25 vezes 4. Nesse caso, teremos o seguinte, ó. 13 vezes 4 vai dar 52. Sobre 25 vezes 4 vai dar 100. 52 dividido por 100 é só fazer a vírgula andar duas casas para a esquerda. 52 dividido por 100 vai dar 0,52. Olha só, aqui é 0,35, aqui é 0,52. Então, ela gastou a mais com o quê? Com lazer ou com as contas? Ora, com lazer foi 35%, 0,35. Com as contas foi 13 sobre 25, 13,25 avos, que é 0,52. Então, significa que ela gastou mais com as contas do mês, ok? Gastou mais com as contas do mês. Beleza? Então, ela gastou mais com as contas do mês. Beleza? Vamos para a letra C para finalizarmos. A letra C diz assim, ó. Água é fundamental para a hidratação não só do corpo humano, como também dos animais. Um cão, por exemplo, deve ingerir em torno de 25 a 30 mililitros de água para cada meio quilo de seu peso diariamente. Sendo assim, qual a quantidade diária mínima de água um cão que pesa 16,7 kg precisa ingerir? Olha só, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, pegar os 16,7 kg do cão e vamos então dividir por meio. Algo interessante, que é importante falar com você, que quando nós dividimos o número por meio, é a mesma coisa que nós multiplicarmos esse número por 2. Então, 16,7 dividido por meio
vai dar a mesma coisa que o dobro de 16,7. Qual o dobro de 16,7? O dobro é 33,4, ok? Então, nós vamos pegar esse 33,4, que é o que nós encontramos, e vamos multiplicar pela quantidade mínima de água. Qual a quantidade mínima de água? Não é em torno de 25? Então, se é em torno de 25, a 30 ml, o menor é 25. Então, 33,4 vezes 25. E 33,4 vezes 25 vai dar 835 mililitros, ou seja, ml. Ok? Então, vamos finalizar por aqui a nossa aula, as nossas correções. Agradeço por você ter assistido até aqui. Se você não deixou o seu like para poder ajudar e fortalecer o nosso canal, deixe o seu like, compartilhe para que outras pessoas também possam conhecer o nosso trabalho. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima aula. Ó, tchau, tchau e fui!